e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Evangelho de João, capítulo 6. Quando você procura o texto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãos, eu tive tanta vontade de abraçar o meu filho aqui. E cheguei junto dele e abracei. Disse: meu filho, eu te amo. Eu estava olhando para você, Murilo, lembrando de você pequeno. Quando é pequeno a gente coloca no braço, a gente aperta, a gente levanta, não é? Mas eu não sei como agradecer a Deus de ter o meu filho comigo aqui, irmãos. Olha, eu me sinto honrado, não tenho como palavras para dizer. Como Deus tem abençoado, vai continuar abençoando meu filho. Aleluia. Eu abençoo todos os dias, todos os instantes, abençoo a sua vida. Abençoo a vida dos meus netos. Aleluia. Abençoo minha nora. Abençoo minha filha Suzane, minha filha Mirtes. Meu genro, meus netos também, filhos de Suzane, filhos de Mirtes. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso, ter os filhos com a gente. E Murilo, que ouviu o chamado do Senhor, deixou a sua vida profissional e disse: sim, Senhor, está aqui comigo durante esses anos. Eu louvo a Deus por isso. Se você está junto da sua esposa agora, coloca o ombro assim, o braço no ombro dela. Olhe para ela e diga que você ama. Aí você diz também, irmã, que ama. Amém. Está próximo ao seu filho, sua filha. Tem algum casal que está num canto, o outro no outro, é? Tem? Então vamos fazer o seguinte: se tiver, pode ficar de pé e se aproximar, dar um abraço e um beijo rapidamente, fazer isso. Pode fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está com o filho ou com a filha, sente vontade de dar um abraço, faça isso agora. Pode fazer, não se acanhe não, rapaz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Família é bênção. É bênção. Família é instituição divina. Irmãos, aproveite bem. Aproveite bem quando você tem seus pais. Quando os seus filhos estão perto, né? A Miss está longe, está lá em Gramado. Mas eu falo com ela todos os dias. Eu abençoo. Amém? Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 a 40 e 51. Está escrito no texto bíblico: e Jesus lhes declarou, capítulo 6, versículo 35 a 40 e 51. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Igreja, Jesus estava se apresentando. Ele estava dizendo a sua origem. Ele estava dizendo de onde ele era. Ele estava falando quem era o seu pai. Ele estava dizendo que o seu pai é Deus. Ele estava declarando que tinha um propósito. E lá no capítulo 18, Jesus diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para todos. Para todos. E aí quando a gente fala que Deus veio para todos, aí vem à minha mente João 3,16.
Esse texto marcou a minha vida, marcou a vida da minha família. Foi o texto que o Senhor tocou no coração do meu avô materno, pastor Eurico Calheiros. Ele entregou a sua vida a Jesus. Ele tinha sido criado para um propósito completamente diferente. Quando ele tinha 4 anos de idade, seu pai foi assassinado. E seu avô o criou, e quando ele tinha 14, a mãe morreu. E ele foi preparado durante toda a vida, colocando no seu coração: crente não presta, e você vai vingar a morte do seu pai. E aí aos 18 anos ele entrou numa casa, foi fazer em determinado lugar, e tinha uma Bíblia. Ele pegou aquela Bíblia e ele abriu João 3,16. Ele nunca tinha aberto uma Bíblia, ele nunca tinha pegado uma Bíblia. E ele leu João 3,16, e a pessoa ia chegando, ele rapidamente fechou a Bíblia, colocou lá, e a pessoa percebeu, e aí fez um pacote. Ele não podia sair com a Bíblia debaixo do braço, lá em Rio Largo, onde ele morava. E aí ele foi para casa, ele passou a noite inteira procurando João 3,16, ele não sabia onde é que estava o texto, e ele não dormiu. E no outro dia ele colocou o pacote debaixo do braço, e foi lá naquela casa e disse: eu li esse texto que diz assim. E aí a pessoa foi e mostrou para ele. Ele declarou a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! O primeiro da família. E ele chegou em casa alegre, radiante. E o avô disse assim: ou joga fora essa Bíblia, ou vai embora. E ele foi embora. E não recebeu nada do que do que o seu pai tinha deixado. E nunca faltou nada para ele. E eu quero dizer para você que o Senhor nunca deixa faltar nada na vida da gente. Sabe, muitas vezes a gente está clamando ao Senhor, a gente está pedindo a Ele, a gente diz: Senhor, eu necessito disso. Eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, que nós não sabemos muitas vezes discernir entre o que é desejo e o que é necessidade. Deus supre as nossas necessidades, nem sempre os nossos desejos, não, as nossas necessidades. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar diante do Senhor, determinados, e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. É preciso que você saiba que você é uma obra-prima do Deus eterno. Aleluia! Você é obra-prima do Deus eterno. Não existe ninguém exatamente igual a você, mesmo que seja um gêmeo univitelino. Não tem ninguém igual. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador absoluto. Ele não é o Criador que chega numa hora, ele para e diz assim: agora o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha obra de tantos anos atrás. Não. Ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é real, ele é poderoso. Aleluia! Aquele Deus tremendo, que na hora de criar todas as coisas ele ordenou, mas na hora de criar o homem, ele parou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia! E ele soprou nas narinas ali do primeiro homem, e ele recebeu um espírito novo. E todos nós recebemos um espírito novo. E nós somos imortais, porque o espírito que o Senhor nos dá, ele tem início, mas não tem fim. Nós somos imortais. Mas Deus é eterno. Eterno significa que ele não tem início, não tem fim. Então ele está esperando por mim e por você amanhã. Ele está esperando por a gente em 2023, 24, 25. Se a trombeta não tocar ou se ele não nos chamar. Esse Deus tremendo. E aqui nesse texto, Jesus faz uma declaração extraordinária. Mas os religiosos da época, eles não conseguiram entender. Não, rapaz, que isso? Vamos usar uma linguagem atualizada. Aquele cara que se chama Jesus, ele veio da Galileia. O pai dele é José e a mãe é Maria. E agora ele está dizendo que veio do céu. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu fico pensando assim, como era Maria? Como era Maria? Uma jovem temente a Deus, uma jovem que tinha uma vida voltada para o Senhor, e o Senhor escolhe aquela jovem para justamente gerar, sendo pelo Espírito Santo, sendo gerado ali um filho, o seu filho, Jesus. Ah, que coisa tremenda, irmãos. Exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de dona de casa. E aí a gente vê nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou vinho, aí Maria chega diante de Jesus e fala que faltou vinho. Ele dá uma resposta que na nossa cultura parece até ter sido uma resposta grosseira, quando diz: mulher, que tenho eu contigo. E ela vai aos responsáveis e diz assim: façam tudo o que ele mandar. E ali Jesus transformou a água em vinho.
E o responsável provou do vinho e disse: mas geralmente a gente dá o vinho bom logo no início, e depois que o pessoal já está ficando embriagado, a gente dá o vinho que não é. E aqui foi o contrário. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa de vocês. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Maria não é mediadora, irmãos. Maria está no céu, sim, mas ela não é mediadora. Está lá em 1 Timóteo, onde existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É Ele o nosso mediador. Amados irmãos, é tudo por intermédio, é tudo por Cristo. Quando João começa a escrever lá o Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, aleluia. Tudo foi feito por Cristo, com Cristo e para Cristo. Meus amados irmãos, Jesus tinha a determinação de fazer a vontade do Pai. Sabe por que os religiosos não entenderam? Porque eles conheciam com o intelecto, mas não tinham o coração voltado para o Senhor. Igreja, Deus não está atrás de adoração, tenho dito isso para você. Deus não está atrás de adoração, Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a pessoa diz assim: não, eu oro de joelhos tantas horas por dia. Glória a Deus, continue orando. Mas sabe o que é o mais importante? Como é que você está orando aqui no coração? Você pode estar de joelhos no coração e está orando, está clamando ao Senhor, procurando depender dEle, dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor planejou a minha vida. Eu oro assim, irmãos, eu tenho orado assim: Deus, eu sei que o Senhor planejou a minha vida. Deus, eu quero os teus planos, os teus propósitos na minha vida. Já pensou o que é isso? Um cara que não era para ter nascido, um cara que não era para ter crescido, um cara que não era para ter sobrevivido, e Deus faz o milagre de fazer com que sobreviva. Então cada minuto, cada dia, cada momento é ganho, igreja. Deus tem feito o mesmo por você. Ele tem feito o mesmo por você. Mesmo que você não creia, Ele tem feito o mesmo por você. Ele te ama. Ele te ama e te ama muito. Você quer ter uma ideia do amor de Deus por você? Se só existisse você na terra, Jesus teria vindo para você ter a oportunidade de viver eternamente com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E Jesus chega e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meus amados irmãos, a rejeição dos religiosos nos mostra pelo menos duas situações: o estado espiritual no qual se encontravam e o grande perigo da religiosidade na vida de uma pessoa. Religiosidade. Pastor, o cara está indo para o culto, mas o cara está lá no culto, o cara está de boné. O cara foi de chinelo. Rapaz, que é isso, gente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Vamos estar diante dele dizendo assim: Senhor, eu quero que verdadeiramente o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude o meu viver. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história. Pai amado, eu quero viver a história que o Senhor preparou para a minha vida. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, com todo poder, Ele não arromba a porta. Ele diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você tem que deixar de ser espectador. Você não está na arquibancada assistindo um jogo. Não. Você precisa fixar o seu olhar em Cristo. Sabe por quê? Enquanto você tiver esse olhar de crítica, Deus não vai agir na sua vida da maneira como é para agir. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter tudo, mas a paz e a tranquilidade somente Jesus pode dar. É por isso que a palavra nos ensina, acima de tudo, o que deves guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Aleluia. Neto, melhore o meu retorno. Glória a Deus. Hoje não é muito diferente. Falou? Mesa de som, meu retorno, por favor. Hoje não é muito diferente. Apesar de tantos anos terem se passado, muitos ainda rejeitam a mensagem da cruz. Muitos aceitam de forma parcial, mas muitos também aceitam de maneira real.
E é exatamente esse o propósito divino, que aceitemos o seu Filho unigênito como Salvador de todo o nosso coração. Aleluia. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Você responde na sua mente, no seu coração. Como é que está a sua vida espiritual? As coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Como é que você está vivendo? Angustiado, angustiada, sem paz. Ô irmão, descansa no Senhor, irmão. 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí os escritos mais antigos dizem assim: lançai sobre ele tudo aquilo que está te enforcando. Aleluia, aleluia, alô, olhando para mim, amém. Lançai sobre ele tudo aquilo que está te enforcando, porque ele tem cuidado de vós. O que é que está te... Quando a gente está com um negócio meio difícil, né? Eu não sei se acontece com você, mas comigo é assim, a minha respiração fica curta. Não acontece não com tu, contigo. Acontece não? Acontece. Aí o Senhor diz assim, é para lançar sobre ele. Significa dizer: Senhor, eu não posso resolver isso, Senhor. Senhor, eu não posso resolver. As amizades que você tem não vão lhe socorrer na hora que você adoecer. As amizades que você tem não vão lhe socorrer na hora que você precisar. Mas o Senhor está presente na sua vida. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele não desampara, Ele não esquece, aleluia. Ele está presente, está presente, está presente, Ele está presente. Aí Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deixa eu falar uma coisa. Deus não recebe nada de ninguém que não seja a expressão da verdade do seu coração. Tá? Dá glória a Deus, tem que fluir. Dá glória a Deus do mais profundo do seu ser. A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Ele disse em tudo, ele não disse assim, ó, nas coisas boas dai graça ao Senhor. Não, ele disse: em tudo dai graça. Eita Jesus. Por a gente mesmo a gente não consegue. Mas a presença do Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele trabalha no nosso ser, ele trabalha no nosso coração. Ele trabalha de uma forma tal que os nossos pensamentos, eles mudam. Ele trabalha de uma forma tal que a gente começa a gravar, a alimentar pensamentos que estejam em linha com a sua palavra. Ele nos abençoa de uma maneira tal que Ele sabe realmente o que é necessidade e o que é desejo. Ele nos ama de uma maneira tal que Ele nos dá o melhor. Ora, Ele deu o seu Filho unigênito. Então, se Ele deu o seu Filho unigênito, que levou lá no Calvário os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, você acha que Ele vai fazer o que hoje com a gente? Dá qualquer coisa aí, vai. Libera, não, qualquer coisa não. Deus não dá bênção pela metade, Ele dá bênção completa. Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele declara: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Lá na carta aos Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Aleluia. Glórias, 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 glórias. O pão da vida não é constituído de trigo, mas tem a sua constituição divina. É o próprio Jesus Cristo, o único pão como alimento que sacia a fome espiritual eternamente. Aleluia. Sabe o que é que Jesus diz? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Às vezes, quando chega alguém passando por um problema sério, aí eu oro em todo canto, meu irmão. Eu oro no meio da rua, eu oro no supermercado, eu oro na farmácia. Chegou alguém, falou alguma coisa, eu já oro. Alguém ligou, eu já oro na hora. Aí a gente ora, apresenta diante do Senhor. E aí a gente fica aqui tranquilo. Sabe por quê? Porque Ele vai resolver. Agora, o Senhor age no tempo oportuno.
O problema é que muitas vezes a pessoa quer saber assim, pastor, e qual é o tempo oportuno de Deus? É o tempo oportuno de Deus. E quem é que sabe o tempo oportuno de Deus? É Ele. É Ele que sabe. Mas quando Ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, Ele está falando a verdade. Ah, irmãos, Deus não mente, Deus não esquece. Aí ele diz assim, eita, esqueci, ó. Esqueci que hoje era isso assim, assim. Não, Deus não esquece não. Ele sabe de todas as coisas. Agora, esse Deus poderoso, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele não invade. Ele não arromba a porta. Ele não pula a janela. Diz assim, não quer abrir, eu vou entrar pela janela. Não. Sabe o que é que Ele nos deu? O livre arbítrio. Quer saber? Se você quiser escolher Deus, você escolhe. Você escolhe. Está ali atrás, meu irmão. Se você quiser dizer sim para Ele, você diz. Se você quiser dizer não para Ele, diz não. Ele vai continuar sendo Deus. Aí às vezes chega alguém e diz, pastor, eu coloquei Deus no canto da parede. Digo, o meu Deus você colocou no canto da parede? Colocou não, meu Deus não. Não, pastor, não colocou nada, rapaz. Tu pensa que Deus é o quê? Juntar a humanidade todinha. Pensa que vai poder fazer alguma coisa contra Deus? Vai não, irmão. Você vai influenciar Deus? Deus não se deixa influenciar não, rapaz. Deus não é humano não, Ele é absoluto em justiça. Ele é absoluto em verdade. Ele é absoluto em poder, aleluia. Ele diz, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Ele diz, quando você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Nem a chama vai arder em você. Sabe por quê? Aí ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela minha mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudarei, aleluia, glória a Deus. Eita, Deus tremendo, Deus tremendo. E aí então, ele usa o apóstolo Pedro, lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, e ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento, senão que todos venham a arrepender-se. E quer que eu diga uma coisa para você? O convencimento é obra do Espírito Santo. Diga comigo, o convencimento, diga com fé, o convencimento é obra do Espírito Santo, sempre subindo, nunca descendo, aleluia. É Ele aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que é que Ele quer? Ele quer que a gente dê lugar para Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O alimento é a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi o pastor, esqueci o nome dele, ele já está com o Senhor. Quando ele falou isso, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tanto assim, de início me escandalizou assim, que é isso? E eu tenho dito isso para você. Dito o seguinte, está vendo esse livro aqui? Está vendo esse livro aqui? É a Bíblia Sagrada. Quer que eu diga uma coisa para você? Esse livro não é, nunca foi e jamais será um livro religioso. Não é livro religioso não. Isso aqui é a palavra de Deus, aleluia. É a palavra de Deus, escrita por homens sob inspiração divina. É a palavra de Deus. Alamarais. Sabe o que é que o Senhor quer? Que cada um abra o seu coração. Convide para que Ele entre. Ele quer entrar, Ele quer reinar. Sabe o que acontece? Ele não divide a glória dele com ninguém. Senhor, vamos fazer um negócio. O Senhor controla a minha vida nessa outra área, e o restante é comigo. Ou tudo ou nada. É pegar
vou largar. E muita gente larga. Agora sabe o que acontece? Ele não desiste. Ele continua dando oportunidade. O nosso Deus é o Deus das oportunidades. Já pensou? O Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. Já imaginou? O Criador nos conhece não somente como Criador, mas como aquele que se fez homem. E como homem ele veio ao mundo. Ele teve fome, ele teve sede, ele cansou, ele precisou dormir. Mas como Deus ele não tem fome, não tem sede, não precisa dormir. Hoje ele está sentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho intercedendo por nós. Igreja amada do Senhor, nós nos prostramos e adoramos, não ao Cristo numa manjedoura, não ao Cristo na cruz, cabeça pendida, em posição de derrota. Não, nós adoramos, louvamos ao Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, com as chaves da morte e do inferno, declarando poder, 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 aleluia, as hostes. Fica imaginando as hostes malignas todas juntas. O filhinho do pai vai descer aqui. Agora a gente vai pegar aquele cara e vai prender. Agora ele vai ver o que é bom. Aí junta tudo que é de maligno ali, todo aquele poder maligno. Aí Jesus chega. Eu estou dizendo isso, tá? Eu fico imaginando. Aí quando ele pisa, chega lá. Vocês estão reunidos aqui para quê? Chega logo lá chega no Satanás, né? Pisa na cabeça, toma a chave do inferno, isso é meu. Chega na morte, toma a chave da morte, é minha. Você não tem mais poder não. Você não tem nem a chave aqui da sua casa. Porque até aqui eu entro e saio a hora que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, porque sou aquele que tem todo o poder. E ao terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita, ele diz, eu estava morto, mas agora estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, eu tenho todo o poder. Aleluia, acapalabarai. Oh, glórias, glória a Deus. Igreja amada do Senhor. Sabe por que Jesus se declara o pão da vida? Porque é o único capaz de satisfazer as nossas carências espirituais, emocionais e materiais. A sua vinda ao mundo foi física, mas a sua ida a Ele é um ato de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê, se você crê. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Pastor, eu não tenho fé. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora imagine o seguinte: o Deus eterno, Criador de todas as coisas, planejou a sua vida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, planejou a sua vida. Agora já imaginou Deus planejando a vida da gente? Repara como Ele nos ama. É por isso que eu digo que todos os dias, todos os momentos eu digo: Senhor, a tua vontade na minha vida. Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você sabe que Deus chama os improváveis para confundir o povo. Você está olhando para o improvável. Meu Deus do céu, o improvável. Quando eu tinha 9 anos, eu dizia assim: a minha mãe levou a fazer um voto com o Senhor, dizendo que eu entregava a minha vida para o ministério. E todas as vezes eu dizia: Senhor, um voto de uma criança de 9 anos não tem valor nenhum. O que é isso, Deus? Olha, Deus, eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos 2 coisas. Eu nunca serei um pastor, porque meu avô foi pastor e eu sei as histórias do que ele passou. E eu nunca serei um contador, porque meu pai é contador. Eu sei como o negócio é difícil. Sabe o que Deus fez? Vem cá, bichinho, contador.
Não, mas eu estou estudando, eu quero ir para a escola preparatória de cadete do exército, depois eu quero ir para a AMAN e tal. Aí, estou em Paripueira, no retiro. Quando eu olho, cadê, onde é que ela está? Onde é que a jovem está? Manda ela vir para cá, quero para escutar isso. Aí você já me falou isso 1000 vezes, 1001 agora. Aí disse assim, eu olhei para uma menina linda, eu olhei, vou casar com aquela menina. Eu não conhecia, eu não sabia nem quem era, nem de onde vinha. Mas eu olhei e digo, vou casar com aquela menina. Ora, me aproximei, sentamos. Primeiro eu estava tinha um campo de voleibol, eu estava lá em Paripueira, né? A gente quer apressar as coisas e se enrola. Eu estava no campo, tinha um campo de voleibol, não tinha jogando ninguém, eu estava do lado de cá, tinha uma cantina, tinha outro campo, tinha um pessoal e tinha umas meninas sentadas ali, né? Quando eu coloquei o olho nela, eu digo, é aquela. Aí eu fiz, repara só, é muito tímido, eu tímido demais, rapaz, sou tímido demais. Mas é verdade mesmo, não é brincadeira não. Eu fiz assim, aí ela disse, não, venha você. Eu digo, ó, tá certo. Aí cheguei lá, sentei, comecei a conversar. Aí eu disse assim, olha, tá tanto barulho aqui, vamos sair aqui um pouquinho para a gente conversar. Sair para onde? Eu disse, não, aqui de lado, menina, assim, vamos conversar aqui. O pessoal passando de um lado para o outro. Epa, Jesus. O pessoal passando de um lado para o outro. Aí conversamos, eu acho que uma hora mais ou menos. Quando levantamos, a gente já estava namorando. Era o dia 22 de fevereiro de 1971. Aí eu pensei, meu Deus, olha, 3 anos na escola, mais 4 na academia, 7, tá ferro, depois ainda tem que ter a autorização do comandante para eu casar. Eu não vou não para esse negócio, que essa menina não vai esperar não, eu vou casar com ela. Aí o senhor dizia assim, eu tenho outros planos para você, vem para cá. Vai fazer contabilidade, vai fazer ciências contábeis. 5 anos depois, a gente estava casando. E agora no dia 10 de julho, nós vamos completar 46 anos de casamento. Aleluia! Ô irmão, é um testemunho. O problema do cara ser pastor durante muitos anos na igreja é que ele conta o testemunho e repete depois. E eu digo toda vez, se eu voltasse atrás eu ia casar com você de novo. 3 filhos, o mais novo, esse belo rapaz aqui, casado com 2 filhos. Suzane tem 3 e Mirtes tem 2. 3 filhos e 7 netos. Pense que bênção. É um testemunho vivo de quando a gente se coloca diante do Senhor. Porque quando eu disse, Senhor, eu vou casar com ela. Mas Senhor, se ela for aquela que o Senhor preparou para mim. Aí foi o mais importante. Não é a decisão pessoal. É quando essa decisão pessoal ela é embasada na palavra. É em submissão à palavra, dizendo, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Mais uma vez, como é que está a sua vida diante do Senhor? O pão vivo que desceu do céu está agindo na sua vida. Está preparando alguém para você. As solteiras e os solteiros, esperem, lembrem-se do Salmo 40. Deus tem o melhor para a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente dá um testemunho, a gente fala do que aconteceu, fala da vitória. Eu fui instrutor de testemunho da Adonep durante alguns anos. E uma das minhas matérias é como dar um testemunho em 3 minutos. A gente pode em 3 minutos falar muita coisa. Mas a gente pode em muito menos de 3 minutos abrir o coração e deixar Jesus reinar. Abrir o coração e deixar que Ele reine. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente está fixando o olhar nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Faça isso não. Fixe o seu olhar em Cristo. Olhe para a frente, para o alto. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única via para ir a Cristo é pela fé. E o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Aleluia.
A mensagem do pão da vida tem sido proclamada pelos séculos e séculos, mas continua válida, continua eficiente. Sabe por quê? Porque é uma mensagem divina. E é o Espírito Santo que vivifica a palavra. Ele vivifica essa palavra. É por isso que ela nunca é desatualizada. Mas tem um computador de última geração que está saindo agora, pastor. Meia-noite ele já está desatualizado. Mas essa palavra não. Essa palavra é atualizada. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Porque é a palavra de Deus. Aleluia. A missão da igreja é proclamar a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Para a glória de Deus, como o pão da vida, Jesus Cristo está pronto para suprir tanto ao mais rico quanto ao mais pobre. O pão tem na mesa do mais rico e tem na mesa do mais pobre. O pão de trigo. Ele passa por um processo doloroso. O pão da vida passou por um processo terrível, mas por amor. Ali no Calvário, eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de dizer isso. Ali no Calvário, o Deus eterno, que não pode ter comunhão com o pecado, deu as costas para o seu filho. Fez do seu filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Igreja, responda aí no teu coração. Diante de tudo isso, todas as lutas que a gente enfrenta, elas vão passar, igreja. Elas são passageiras. Todas as dificuldades, elas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você tem duas opções. Ou você vive com Jesus, em sua presença, glorificando e exaltando ao seu santo e excelso nome. Mas Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. E ele usa o apóstolo Paulo para lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, dizer que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas deixe-me dizer uma coisa, concluindo essa breve meditação. A decisão tem que ser pessoal. Eu não posso tomar uma decisão por meu filho, ele não pode tomar por mim. Ela é pessoal. Ou seja, se é pessoal, é individual. É cada um que tem que entender e aceitar por fé. Aí alguém disse assim: pastor, eu queria entender Deus. Eu digo: eu também queria entender. Mas a gente não entende Deus, rapaz. Deus é grande demais. Deus é grande demais da conta para querer entender, rapaz. Deus é para a gente aceitar. A gente aceitar por fé. Rapaz, é isso. E sabe o que acontece? Como Ele é justo e fiel juiz, quando a gente erra, tem consequências. Eu vou passar a mão por cima aqui, porque não fez tanta coisa, não é isso não. Quando a gente declara Jesus, a gente é justificado imediatamente. A justificação vem de cima para baixo. Todos somos justificados. Mas quando a gente recebe a Jesus, a gente busca a santificação. Esse buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Buscar a santificação. O que significa isso? É muito simples. É rejeitar tudo aquilo que o mundo diz que é normal, que é natural, mas que a palavra de Deus diz que não está de acordo com aqueles que são filhos. Igreja amada do Senhor, igreja que o Senhor ama. O Senhor quer que vivamos bem. O que significa viver bem? É ter muito dinheiro. Olha, gente, o dinheiro é importante. Se viver bem, ter muito dinheiro, fosse bem, gente riquíssima não tirava a própria vida. Sabe o que é viver bem? É viver na presença do Senhor. É viver na certeza absoluta de que durante todo e qualquer tsunami, durante toda e qualquer pandemia, se o Senhor chamar, a gente vai abrir os olhos face a face com Ele. E enquanto estivermos aqui, a sua mão poderosa
continua estendida, nos protegendo, nos guardando. Mas tem uma coisa, gente. Agora, isso sou eu que estou dizendo. Isso é músico que está dizendo. Cada um tem um prazo de validade. Eita Jesus. Prazo de validade. Só que ninguém conhece. Eu não sei qual é o seu prazo de validade. Você não sabe qual é o meu. Aí eu me lembro de uma determinada situação. O médico disse: não vai passar de amanhã. Jesus da glória. Aí eu digo assim: hoje esse cara agora sabe prazo de validade de alguém? É? Sabe não. Hoje a pessoa viveu 2 anos. Aí o outro disse assim: não vai morrer agora não. Vai todo mundo para casa. Fiquem lá, amanhã de manhã vocês vêm. Aí todo mundo se levantou. E eu estava. Era minha família, era minha avózinha. Aí eu disse assim: gente, esse cara está dizendo que... Eu não era pastor ainda não, sabe? Gente, esse cara está dizendo que vovó não vai. Mas quem tem que dizer é Deus. Aí todo mundo ficou olhando para mim e disse: esse cara agora está ficando doido. Aí eu disse: vamos fazer uma coisa. Senta todo mundo, fica orando aqui, vamos esperar um pouquinho. Aí eu saí, fui para o corredor. As luzes estavam apagadas. Eu me ajoelhei. Eu olhei. Eram 10h10 da noite. Aí eu orei de joelhos. E aí teve um momento que eu ouvi uma voz dizendo assim: levante-se, eu ouvi a sua oração. E daqui a 15 minutos, eu vou chamar a sua avó para mim. Pense. Aí eu levantei rápido, cheguei 11h30. Meu Deus, eu não dormi. E eu orei esse tempo todo. Baptista. Orei esse tempo todo de joelhos. Aí cheguei no quarto, entrei. Tinham 2 tias minhas. Disse: olha, o que vai acontecer aqui, por favor, nada de choro, nada de desespero. Ela olhou assim para mim e disse assim: pronto, ficou doido mesmo. Mandou a gente ficar. Agora está dizendo isso. Cheguei junto dela e disse: vovó, está tudo bem? Aí disse: meu filho, eu quero água. Disse: não, o médico disse que ela não pode tomar água. Não, pode tomar água. E eu olhando para o relógio. Eu quero ver se foi Deus que falou comigo. Deus nunca tinha falado comigo dessa forma. Tomo água, quer mais um pouquinho? Quero. E o relógio, quando estava dando 15 para meia-noite, ela se inquietou um pouco. Segurei na mão e disse: calma, vovó. Tenha calma, tranquila. O Senhor vai levar a senhora. Daqui a pouquinho, 15 minutos cravados, ela expirou. Aí me diga uma coisa: você acha que eu posso viver sem depender desse Deus? Você acha que eu possa viver sem crer no seu poder? Você acha que alguém que foi dado como morto pelos médicos e voltou à vida, será que eu posso dizer não para Deus? Eu não faço nada se não for na direção do Senhor. E quando faço alguma coisa que não é na direção do Senhor, me arrebento. Estou testemunhando. Deus quer fazer na sua vida muito mais. Equipe de louvor, segura aí. Em nome de Jesus. É bom que é o último culto, a gente pode passar um pouquinho. Glória a Deus. O que é que Deus tem para você? Bênçãos. Mas estar com Cristo não significa viver num mar de rosas. Gente, pelo amor de Deus. Estar com Cristo não quer dizer que você ganhou na loteria, você vai ter que ter rico, vai ter que ter dinheiro. Não, rapaz, que é isso? Pode acontecer, mas nem sempre. Mas uma coisa, Deus não vai deixar faltar o pão. E se for pão dormido, vou dar uma dica para você. Pega o pãozinho, bota dentro de uma vasilha, joga um pouquinho de água assim, tampa, bota ali no fogo, um pedacinho, dá uma mexidazinha, demora um pouquinho, tira, tá zerado. Se não tá duro, faz torrada. Coloca uma manteiga bem gostosa ali, faz uma torradinha e toma com café ou chamate. O que é que você tem para apresentar diante do Senhor? Sabe o que é que o Senhor quer?
Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o quê? Ele quer tomar conta da vida da gente. O pão da vida. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu, aleluia. Ele é fiel. Ele é vivo. Ele é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A vida com Cristo exige 3 coisas: disciplina, submissão e obediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus reinar. Primeiro culto, uma pessoa me procurou e disse: eu estou com um problema de enfermidade, mas eu já fui curado aqui, e agora surgiu outro problema. Aí eu oro na hora. Agora faz o seguinte: procura o médico. Porque se estiver curado, o médico vai dizer: está curado, você não tem nada. Entendeu? Os médicos existem porque Deus tem propósito. Os dentistas existem. Irmãos, sorriso bonito, né? Tem que ser bem tratado. Deus levantou homens e mulheres. Irmãos, Deus nos deu tudo. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ser submisso a Ele. A gente tem que dizer: Senhor, eu quero aquilo que Tu queres para a minha vida. O Senhor te levantou do leito da morte, porque Ele tem bênçãos através da sua vida. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Feche seus olhos onde você está. Apresente a sua vida. Apresente a sua vida diante do Senhor. Nós temos o alimento para a eternidade, que é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu alcança e age no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. A verdade bíblica pode até ser contestada, mas absolutamente nada no universo a modificará. Jesus é o pão que desceu do céu. Esse alimento é espiritual e o recebemos por fé. Amém. Amém. Fiquemos todos de pé aqui.